Saudações biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 87 e hoje é uma conversa meio filosófica sobre biologia, sobre a vida, sobre biodiversidade, tudo que desenrolar dessa conversa aí. A gente talvez você esteja percebendo uma diferença no áudio, porque pela primeira vez em mais de 3 anos nós estamos gravando um episódio presencialmente, sem ser de forma virtual como a gente estava acostumado, e com um convidado que foi o último convidado a gravar presencialmente com a gente. Lá em 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Nosso professor, que daqui a pouquinho a gente já vai passar a voz para ele aqui. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira e além do nosso convidado, tô junto da minha querida amiga, Dona Susan. Oi, gente! Eu sou a Susan Cunha, bióloga, entomóloga. Hoje eu tô super feliz e super nervosa com a conversa de hoje, que é com um convidado super especial pra gente, que marcou muito a nossa trajetória, né, dentro da ciência, dentro da biologia, e é um inspirador pra gente também. Então, essa conversa tá prometendo muito, né, Flávio? Isso aí, segura essa pressão aí, então. Segura. Bom, galera, antes da gente partir para a nossa conversa, eu peço para você que está ouvindo, antes a gente pede geralmente isso no fim do episódio, eu vou pedir no começo para ver se faz uma diferença. Mas a gente sempre deixa uma pergunta aí no episódio para você comentar o que você está achando do episódio. Então manda o seu feedback aí para a gente, seja nas redes sociais, no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com, ou aí na caixinha de perguntas do agregador do podcast. Bom, então vamos lá, né? Vamos aproveitar, eu de novo, como sempre. A gente gostaria de convidar você que está nos ouvindo pela primeira vez ou que já nos acompanha por aqui, mas que não nos acompanha nas redes sociais. Aproveita para conhecer o nosso trabalho lá também. A gente está em tudo quanto é canto, nem lembro de tanta coisa, tanto lugar. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Threads. Eu nem sei falar isso. O que mais? Acho que só. Twitter, mas o Twitter tá muito parado. Twitter, então... Enfim, tem bastante coisa, bastante conteúdo por lá. É só acompanhar a gente, que a gente tem conteúdos diários, principalmente Instagram e Facebook. Conteúdo leve, basiquinho, mas super interessante sobre o mundo da biologia, meio ambiente, ciência, enfim. É bem bacana, então nos prestigie por lá também. É só procurar por @biologismo em cada uma dessas redes. É isso aí. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, mas é isso aí. Então vamos lá começar essa conversa. Como a Susan já comentou no começo, estamos com um convidado especial aqui, que foi nosso professor de graduação e está participando pela segunda vez do podcast. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ceder o espaço também. Professor Alexandre Caneblé. Obrigado, Flávio, obrigado, Susan. É um prazer, né, estar aqui novamente. Hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que a gente vem pensando, acho que vocês também, acho que todo biólogo deve pensar a respeito dessas coisas que a gente vai conversar hoje, né? Mas, como eles já sabem, os dois aqui, né, a Susan e o Flávio, eu nunca tenho as respostas, né, para as perguntas. E acho que acho que é uma das características também da biologia. A gente tem muito mais perguntas ainda a serem respondidas do que respostas mesmo, embora a gente sabe que a gente tem muito conhecimento, né, biológico, né, a respeito do
do nosso planeta. Então vai ser um prazer fazer essa conversa, né? Bom, eu sou biólogo formado aqui na Universidade Federal de São Carlos, mestre em Ecologia e Recursos Naturais, doutor em Ciências e sou docente no Centro Universitário Central Paulista, aqui em São Carlos, onde eu fui professor do Flávio e da Susan, né? Sou docente lá desde 2006. Aqui na UFSCar tenho um cargo de biólogo e sou docente voluntário aqui na UFSCar, né? Trabalhando principalmente junto aos cursos de gestão ambiental e ciências biológicas. Na minha atividade profissional eu faço pesquisa sobre peixes de água doce, sobre composição, distribuição, tem alguma coisa publicada em taxonomia, é isso que a gente trabalha aqui. Maravilha. O episódio que o Alexandre participou foi o 6, episódio número 6, está disponível nas plataformas aí para quem quiser ouvir. A gente conversou sobre peixes, sobre... Naquele longínquo 2020, exatamente. Né? Foi uma quarta-feira de cinzas. Foi mesmo. Eles aproveitaram bem, porque depois disso... Pois é. Entrou a pandemia. Mas vamos lá, vamos tentar então entrar nessa conversa aí, ver se a gente consegue acompanhar. E para dar o pontapé inicial, vou começar de uma maneira bem abujanra, devolvendo a pergunta que o Alexandre fazia pra gente nas aulas, que é: o que é vida? O que é vida? Né? Começa, começou bem. Para um podcast de biologia, a gente podia talvez tentar dar uma resposta biológica, científica, né? Uhum. E a gente vem ao longo do tempo tentando desvendar, né, essa questão do que é vida. A gente já tem muitos elementos que permitem a gente caracterizar, né, o que é um ser vivo, por exemplo, né? E fazer uma distinção entre os seres vivos e os objetos inanimados. Então a gente consegue observar algumas propriedades físicas, químicas e biológicas, né? Dessas estruturas que a gente chama de vida, né? Mas eu não sei se essa é a resposta definitiva para o que é vida, né? Mas é uma pergunta interessante, porque talvez seja uma das primeiras perguntas que acho que talvez os estudantes façam e que levem a eles a querer estudar biologia, né? Então, na verdade, indo assim na direção da conversa aqui, acho que a gente vai, quando o Flávio falou sobre conversar sobre questões filosóficas, na verdade são perguntas que acho que todo biólogo deve fazer, né? O que é vida? Por que existem tantas espécies no planeta? Né? O que é biodiversidade? Esse tipo de coisa, né? Na verdade, eu desde o início da minha vida acadêmica, né? Como estudante de biologia, acho que eu sempre me preocupei na verdade, me interessei por questões mais filosóficas do que aquelas questões que já são respondidas nos livros diretamente, né? Então você pega um livro de zoologia, você abre o livro, você tem um monte de informações descritivas, né, e explicativas a respeito dos animais. Sim. E só que você tem um monte de questões que estão em aberto e que acho que talvez algumas delas nunca a gente tenha a resposta definitiva, né? Voltando à pergunta inicial, o que é vida? Bom, isso é uma coisa que intriga pensadores das mais diversas áreas, né, de conhecimento, né? De diversas épocas também. Em diversas épocas, não é? Do ponto de vista científico, se a gente for pensar, a gente tem uma visão muito predominante ali entre o Renascimento e o Iluminismo, né, que é uma visão de um mundo mecanicista, né?
Então os pensadores e quem começava a refletir a respeito dessas questões naquele momento de efervescência, de ebulição da ciência, né? de surgimento da ciência moderna, no sentido de racionalizar, né? De colocar as coisas do ponto de vista matemático, essas coisas, surgiu uma ideia de que seres vivos eram, na verdade, como máquinas, né? Então, da mesma forma como a gente tem todos os componentes que formam uma máquina, os seres vivos têm os seus componentes. A gente consegue perceber isso nos seres vivos que têm sistemas de órgãos, que têm determinadas funções. Esses componentes executam determinadas funções e o funcionamento desses componentes fazem com que o ser sobreviva e desempenhe suas atividades biológicas, né? Essa é uma visão que a gente chama de visão mecanicista, Sim. Né? Da vida, dos seres vivos, melhor dizendo, né? E é uma pergunta engraçada, né? Porque, de certa forma, todo mundo sabe o que é a vida, né? Mas, para colocar em pontos, assim, explicar, é aquela pergunta que todo mundo trava, né? Eu brinquei do Abu Janra, ali quando ele faz essa pergunta, Sempre, né? muita gente não sabe o que responder, né? Já vi escritores com vários livros publicados travando nessa pergunta, né? Sim. Então é um negócio bastante complexo e que pode ser respondido por diferentes abordagens, né? Uhum. Do ponto de vista biológico, né? Vamos lá. Quem que vai tentar ou que vai conseguir explicar o que é vida? É o biólogo, né? Sim. Ou deveria, né? Não sei se consegue, né? Mas a partir dessa visão mecanicista, então pensa-se assim, ó, os organismos eles funcionam como máquinas, né? Só que a gente não consegue desmembrar um organismo nas suas partes para a gente conseguir entender perfeitamente como é que essas máquinas funcionam, embora a gente tenha todo o desenvolvimento de uma ciência reducionista, onde você vai trabalhar, você vai olhar a célula, você vai olhar os tecidos, você vai olhar os órgãos, né? Esse tipo de coisa. Essa visão mecanicista ela não explica como é que os seres vivos se desenvolvem, como é que ocorrem as mudanças ao longo do desenvolvimento de um ser vivo, como é que eles se reproduzem. Né? Se fosse assim, a gente conseguiria construir seres vivos facilmente. No laboratório. Né? Em laboratório. Conseguiria, por exemplo, sintetizar organismos vivos, sintetizar a vida. Né? Isso a gente ainda não consegue. Né? Tem laboratórios que tentam fazer isso, o pessoal está se debruçando muito usando simulações computacionais para ver se conseguem fazer emergir sistemas complexos a partir de reações químicas, de componentes simples, né? Então tem uma parte que é a parte computacional de simulação e tem uma parte que é realmente a parte do laboratório úmido, das reações químicas, né? E não se consegue. Por mais que você coloque aminoácidos, faça uma série de adicionais para tentar produzir células vivas que se perpetuem, isso não se consegue, né? Não é uma receita de bolo. Então tem um tempo posterior àquela visão mecanicista que surge uma necessidade, principalmente no final do século XVIII, começo do século XIX, durante o século XIX todo, de que tudo bem, os seres vivos são formados por componentes, né, tal, que funcionam e que permitem ao ser vivo sobreviver e se reproduzir, etc. Mas, ao mesmo tempo, as explicações que surgem nesse período, elas demandam um tipo de um sopro vital. Né? Então, assim, além de ter toda a parte mecânica, existe alguma coisa que faz a mágica acontecer. Que faz a mágica acontecer. Né? E do ponto de vista científico, isso é um problema. Sim. Né? Você evocar uma questão mágica mesmo, né? Para manter os organismos vivendo. Né? Essa foi uma corrente que se chamou vitalista, né? O vitalismo. Né? Então você tem
Essa ideia de que, tudo bem, tem as partes, tem a parte física, mas tem alguma essência vital ali que faz parte dos seres vivos e que a gente não conhece, né? Aí, no século XIX, começa a aparecer uma série de novas descobertas em relação à vida, as formas de vida, né? Sim. A questão da pesquisa, né, ou intensificadas dos naturalistas no Novo Mundo, né, numa perspectiva já científica, né, porque o pessoal chegou aqui na América no final do século XV, começo do século XVI, 1400 e pouco, 1490, 1500, né, inclusive o pessoal fala que os portugueses chegaram aqui no Brasil antes de 1500, né? Mas tinha um acordo para não falar nada para o pessoal não descobrir e invadir, né? Essa história está sendo contada atualmente. Mas nesse momento não se tinha um método científico, né? Esse método científico ele aparece principalmente a partir do século XVII, século XVIII, né? Quando realmente começa a surgir ou se desenvolver mais esse método científico que se aproxima do método que a gente usa hoje, né? E que, do ponto de vista de racionalização, não permite respostas mágicas para as coisas, né? Então esse avanço no conhecimento da biodiversidade, das diferentes formas de vida, né, no final do século XVIII, começo do século XIX, começa a gerar outras propostas, né? E aí no começo do século XX surge ou se desenvolve mais a questão da genética, né? Então quando a gente tem a compreensão de que os organismos vivos eles têm uma característica ou algumas características que são exclusivas deles e que diferem em relação aos objetos inanimados, por exemplo, os ácidos nucleicos, né? Tanto o DNA como o RNA, é uma característica que a gente só vê em ser vivo, né? A gente não vê em outro, né? Pode procurar. Pode procurar em pedra, né? Rochas, né? Melhor dizendo, né? Pode procurar em cristais, né? Os cristais são interessantes, porque os cristais eles têm uma capacidade de crescimento, né? A semelhança do inicial, só que não tem capacidade de se reproduzir. Né? Então as estruturas cristalinas elas vão crescendo, meio que repetindo um início de formação, mas não se reproduzem. Então, assim, ter DNA e RNA, ter capacidade de se reproduzir, ter capacidade de se diferenciar, né? Ter metabolismo, né? São todas características que permitem a gente definir, né? O que é vida, talvez, né? Ou o que é um ser vivo. Assim, aí entra o problema na microbiologia que esbarra nos vírus, né? Que tem também a discussão de que não são seres vivos, né? E tem DNA, tem capacidade de se reproduzir, RNA. Depende do vírus, né? Mesmo. Essa é uma questão interessante, né? Porque quando a gente estava no meio da pandemia, eu comecei a tentar dar uma pesquisada, né? sobre vírus, né? E tendo os vírus hoje, da forma como eles são, eles parecem que são algo que só funcionam ou só podem ter surgido no planeta a partir do momento que você tinha células vivas em que eles pudessem entrar e conseguir se multiplicar e abandonar a célula. Que são parasitas obrigatórios, né? Bactérias, de fungos, dos mais diversos seres vivos, né? Então, assim, isso é uma questão interessante também, né? Porque quando a gente fala sobre o que é vida, vale a pena a gente pensar nisso, né? Sobre a diversidade da vida. Né? Sobre o que é biodiversidade e tentar entender como que essas várias formas de vida surgiram e se desenvolveram. Quando você falou sobre isso, né, sobre como a gente chegou no momento atual de biodiversidade, ou até antes, né, sei lá, milhares, milhões de anos antes, que várias extinções aí, grandes extinções, acabaram com várias espécies aí, né? Mas eu não consigo pensar em outra coisa que não seja evolução, assim, como que a gente chegou nesse patamar de biodiversidade, assim.
Sim. E na biologia é difícil também, né? Fugir da evolução, né? Em qualquer área a gente vai sempre esbarrar nela, né? Essa é a visão que o biólogo tem da biodiversidade, né? E aquela frase lá, o que é? Do- Nada do faz Dobzhansky. sentido, Do a não ser a Dobzhansky, luz né? da evolução. Uma coisa É. assim. Na biologia nada faz sentido se não for a luz da evolução. Né? Mas é A gente por aí vem muito mesmo, com né? isso. Quer dizer, só para complementar o que a gente estava falando antes, então a gente tem a visão mecanicista, a visão vitalista e essa visão mais moderna que a gente tem, né? Que os seres vivos eles têm essa capacidade de se reproduzir, tem DNA, tem RNA, evoluem, é uma característica de ser vivo, De vida. né? Essa é uma visão que ela é traduzida como uma visão organicista, né? Então você tem uma visão que é o organicismo, né? Estava no slide. Que é isso. Tava. A gente como biólogo, a gente sempre é colocado, a biologia sempre foi colocada como uma ciência soft, né? Aham. A gente tem as hard sciences, né, as ciências mais pesadas, e as soft sciences, que são as ciências leves. Então, a biologia, a própria ecologia, acho que até as ciências sociais, as humanas, né? Então, o pessoal que trabalha com hard sciences, eles colocam que, na verdade, até questionam se biologia é ciência, né? Sim. E essa visão organicista, essa ideia do organicismo, ela é uma ideia forte para mostrar assim, ó, você tem uns objetos, né, no mundo, né, vivos, né, que você não vai conseguir entender eles completamente usando só física ou química. Sim. Né? Você vai ter que utilizar outras formas de analisar esses organismos. É aí que surge a biologia. Né? E essa capacidade dos organismos evoluírem, né? Essa é o nosso paradigma, né? Como biólogos, né? Então o biólogo, a biologia, por mais que existam alguns profissionais da área que tenham uma visão criacionista, né? Eu acho que não tem como negar a questão evolutiva, né? Pode pensar antes, né? Você pode falar assim, ó, da onde surgiu a vida bacteriana, vamos colocar assim, né? Da onde surgiram os primeiros seres procariotos, Sim. né? Ou da onde surgiu o universo, tá? Isso daí já pode evocar alguma coisa de criação, mas a partir do momento que surgem esses primeiros seres vivos, né? Esses procariotos, né? Semelhantes às bactérias, né? Parece que o restante do que a gente tem hoje de vida, de biodiversidade, né? Diversidade da vida, é resultado de um processo evolutivo mesmo, né? Resultado de... Vocês têm algum episódio de evolução? Né? Não, pior que não, né, Su? Não tem nenhum. Não, tem aquele. Não. Aquele lá era como criar uma espécie, de né? certa forma fala um pouquinho, A né, doideira. de seleção Fala, mas natural. não fala pouco. A gente fala. não fala muito. Não aprofunda muito, né? Então é bom falar, então, porque esse super. processo evolutivo, né, essa questão que a gente chama de evolução orgânica, né, evolução da vida, ela é algo que traz muita discussão e muita polêmica, né, entre acadêmicos e, né, só que a gente não sabe muita coisa, mas a gente tem muitas evidências, né, da evolução, né? Uhum. A própria questão dos organismos conseguirem se reproduzir e gerar descendentes, né? Então você tem uma relação de ancestralidade e de descendência, né? Que a gente observa hoje, né? A gente observa seres vivos deixando descendentes. Certo. Sejam micro-organismos, sejam vegetais, sejam animais, né? Sejam fungos, né? Então por que isso não pode estar ocorrendo desde que quando a vida surgiu, né? Por que Certo. tem que de repente num determinado momento aparecer tudo no planeta? Não, né? Parece plausível que os seres vivos eles vão se reproduzindo, vão gerando descendentes e do ponto de vista genético, né, do ponto de vista molecular, já se sabe que podem ter, quando um organismo se reproduz, podem ter falhas, né, ou mutações, né,
replicação do material genético e isso gera variação entre os organismos e aí o descendente ele sempre é um descendente com alguma modificação em relação ao seu ancestral, né? Senão seria um clone perfeito. Sim. E essas mutações, dependendo da força do ambiente, vão ser... Essa é uma pergunta capciosa, né, Susan? Porque, assim, a gente tem muita tendência a dar muito valor para aquilo que o Darwin e o Wallace, né? Vamos dar um pouco de créditos pro Wallace, né? Justo. Eles colocaram como seleção natural, né? E aí, isso foi traduzido como ação do ambiente no organismo para explicar adaptações. Realmente, né? Hoje tem essa visão de que realmente a seleção natural ela deve ter um bom peso na questão das explicações para as adaptações dos organismos a situações específicas, né? Então, de repente, um polinizador e uma flor, uma relação desse tipo, né? Ou uma relação de parasita hospedeiro, né? Mas essa seleção natural ela tem que ser feita em cima de uma variação que existe dos organismos, né? Então, assim, como é que funcionaria isso, né? Organismos que existe uma variação de organismos e em determinadas situações ambientais, indivíduos que estão mais aptos, né? Ou que têm maior, a gente usa um termo fitness, né? Reprodutivo né? O fitness para gerar seus descendentes, ele vai gerar mais descendentes do que aqueles que que têm um fitness mais baixo. E aí essa determinada característica pode se fixar numa população e se perpetuar. Né? Dependendo do ambiente onde ela está inserida. Não? Dependendo do ambiente. Mas tem que ter uma predisposição do organismo. Certo. Né? A questão que eu coloco, que eu acho que vale a pena falar, quando a gente fala em seleção natural, parece que então o ambiente... que influencia, né, o que direciona a evolução num determinado sentido. Não, né? Na verdade, as variações, elas aparentemente ocorrem aleatoriamente. Sim. Né? E aí, numa determinada situação ambiental, uma variação que seja mais vantajosa, ela pode se fixar num organismo e gerar uma determinada característica, né? Mas isso leva também a outra questão, né? Porque quando a gente fala em evolução, logo o pessoal fala, porque então o homem veio do macaco, né? Aquela história clássica, né? Não, se chimpanzé tivesse dado homem em algum momento, a gente ia num zoológico e ia ver uma chimpanzé parindo um bebê humano, né? Não é o caso. Não é? Então, assim, na verdade, a modificação para se diferenciar um organismo numa nova espécie, ou, né, a gente tem uma classificação biológica, né, que a gente chama de taxons, né, um gênero, uma família, uma ordem. Imagina que são modificações drásticas, né? Por exemplo, que diferenciam um primata em relação a um carnívoro, por exemplo. Sim. Né? Embora os dois sejam mamíferos, você tem umas diferenças clássicas e fortes, né, sobre um carnívoro e um primata. Então, essa diferenciação, ela provavelmente é fruto de modificações que foram se acumulando ao longo de muito tempo. Sim. Né? E pequenas modificações, né? Pequenas modificações que vão ser, né, não dá para... Embora, assim, na década de 70 tenham surgido pesquisadores, né, principalmente o Stephen Jay Gould, que falava que a evolução talvez ocorresse em saltos. Né? Então, algumas mutações poderiam se acumular e se tivesse umas modificações um pouco mais drásticas. Né? Essa é uma discussão que tem sobre o gradualismo da evolução, se a evolução foi lenta e gradual ou se em alguns momentos ela pode ter ocorrido de forma acelerada e ter gerado características muito distintas entre os organismos. Né? Mas essa questão evolutiva é uma questão que dá muita discussão, né? E a gente, como biólogo, a gente tem que a biodiversidade, né, atualmente, ela é fruto de diversificação de um processo evolutivo a partir de um único ancestral comum, que era um organismo procarionte
semelhante a uma bactéria, né? Uhum. Ou uma arqueobactéria. Hoje, né, na classificação biológica, você tem não são só aqueles 5 reinos clássicos, né, do Whittaker, né, Eu vi um reino diferente lá, que eu ia até perguntar lá no slide, você viu? né, de Monera, Protista, Não conheço aquele Fungi, reino, gente. Era com C. C. Planta e Animalia. Né? Mas tinha outro. Tinha outro reino lá estranho. Tem os arqueobactérias agora, né? Não, mas era outro nome. Depois eu vou olhar lá no... Gente, que Tem será que é esse reino? na verdade, o pessoal agora faz é uma proposta de uma classificação, são 2 impérios, Ah, eu vi isso no né? seu... Um chama Eucária, que daí é o império dos eucariotos. O outro chama... eu vi a questão dos impérios. Nossa, como muda, né? É muito dinâmica essa. Isso é questão muito interessante, dinâmica. né? É bom apontar essa questão da dinâmica da classificação, né? Porque parece que a classificação e a taxonomia são ciências estanque, né? Né? Então você vai lá dar nome para os organismos, aquele nome batizou, Acabou. ele vai ter Já aquele era. nome pro resto da vida, né? A gente sofre muito com isso. Quando na verdade a gente muda, né? Muito É. isso daí. De acordo com Com a vai medida o que o conhecimento conhecimento vai sendo vai... adquirido sobre Isso, determinada espécie. exatamente. As relações entre os Características, organismos, né? Esse tipo de coisa. E a questão genética também agora atua sim. muito, né? Às vezes, morfologicamente, um animal é classificado num grupo e aí não é exatamente daquilo, você analisando geneticamente e tal, ele acaba indo para outro grupo, assim, né? É isso que ele está falando, né? A classificação quer dizer, você pegar um mundo de organismos, né? A gente tem aí estimativas de alguns milhões de espécies, né? Você pegar esse mundo de organismos e tentar entender essa biodiversidade, né? Ela exige que isso seja organizado, né? Então, quando a gente faz classificação biológica, a gente tenta organizar isso, né? Tentar organizar, inicialmente, lá na época do Linneu, né? Quem é mais parente de quem é mais parecido com quem, né? Sem uma visão evolutiva, né? No final do século XVIII ou metade do século XVIII, quando surge aquela classificação clássica, estavam começando a surgir as ideias a respeito de evolução, né? Aquela era uma visão, né? Então quem é mais parecido com quem? Então eu vou agrupar os organismos e vou fazer a classificação de acordo com as suas semelhanças. Era uma coisa morfológica mesmo. Morfológica, independente se tem algum parentesco do ponto de vista evolutivo ou não, né? Claro que se a gente pegar organismos que são mais semelhantes entre si, provavelmente esse parentesco ali vai estar presente, mas tem algumas situações que enganam. Sim. Né? Então você pega, por exemplo, você pode colocar, de repente, golfinho e tubarão como dois organismos que pertencem ao mesmo grupo, porque eles são aquáticos, marinhos e têm o corpo fusiforme. Sim. Né? Sendo que, na verdade, um é mamífero e outro é um peixe cartilaginoso. Um lagarto e uma salamandra. Um lagarto e uma salamandra. Né? Por causa do formato do corpo, porque tem 4 pernas, uma cauda, né? É vertebrado, então eu vou colocar eles, né? E quando você vai analisar, você percebe que as salamandras ela tem muito mais relação de parentesco com os sapos, rãs, pererecas, né? Do que com os répteis, com os lagartos, né? Répteis hoje é, inclusive, um grupo que, do ponto de vista de classificação, não se sustenta. Por que não se sustenta? Vou pegar a pergunta a respeito da genética, né? Então, o que acontece? No início, você só fazia a classificação ou baseava a classificação com base no estudo da morfologia, né? O estudo da forma, né? Das estruturas do organismo. Sim. E com o advento da genética e com o desenvolvimento das técnicas de análise molecular, sequenciamento genético, né? Você tem uma outra ferramenta que você pode comparar também essas sequências entre os organismos, né? Então, de repente, quando você falou assim, às vezes você faz uma análise genética e você percebe que 2 organismos que eram agrupados, né, colocados dentro de um sistema de classificação como próximos, eles não são.
Ou organismos que eram colocados como muito distantes, eles são próximos, né? Então é por quê? Porque de repente se faz uma análise genética e as análises levam a esse tipo de situação. Você consegue separar ou agrupar os organismos. O fato é que, na verdade, o que você vai fazendo é que você vai acumulando informações. Então, agora você tem informação morfológica, informação genética, né? E se as duas informações convergirem para uma mesma situação, maravilha, parece que você está desvendando o problema, né? Agora, se as informações elas não convergirem, né, então você tem que continuar fazendo análise. Isso faz parte da ciência, né? É assim, é bom a gente colocar isso, né? Porque pensando já nessa questão filosófica da ciência, né, às vezes as pessoas acham que a ciência ela vai ter a resposta para tudo e colocam como se fosse verdade absoluta, né? E a gente, durante a pandemia, ficou com muita discussão, né? O que é ciência, o que é científico, o que não é científico, essa baita salada, né? Vocês têm paradigmas científicos, né? Não são verdades, são explicações que são bem aceitas do ponto de vista científico, né, que servem como modelos para explicar determinadas situações. E quando você faz uma observação ou uma experimentação que não vai de acordo com esse modelo, acende uma luz amarela, né? Ou eu errei, né? Ou a explicação, o modelo paradigmático que está vigente não serve para a situação que eu estou experimentando, né? Isso, um exemplo clássico é quando a gente sai da mecânica clássica para a mecânica quântica, né? Quer dizer, até o começo do século XX, né, se pensava que a mecânica clássica newtoniana ela explicava muito bem os objetos, a forma como as estruturas físicas se comportam, né? E funciona mesmo, desde que o objeto tenha um determinado volume, né? Seja um objeto grande, né? Quando você vai para situações mais refinadas, micro, nano, né? Aí não funciona muito bem. Então aquele paradigma mecanicista clássico do Newton não serve para explicar as observações que eram feitas com os tubos dos raios catódicos e depois outras situações, né? E aí surgiu a ideia de fazer surgiu a ideia não, né? Surge a mecânica quântica, né? Para explicar como é que a matéria se comporta numa escala imperceptível para a gente, né? O fato é que, na verdade, ela influencia tudo também, inclusive seres vivos, né? Hoje tem uma linha de pesquisa que é fazer associação entre a mecânica quântica e às vezes, estudar a influência disso no comportamento de organismos, no metabolismo de determinados organismos. Existe uma interface entre biologia e física que está em franco desenvolvimento. O fato é que hoje a gente tenta explicar a vida e a biodiversidade no ponto de vista científico, né? Influenciado totalmente por toda a história de pensamento e de desenvolvimento de conhecimento ocidental, né? Que surge, né? com os gregos, né? E a gente deixou muito pensamento e muito conhecimento de outras formas de pensar e de conhecimento de lado, né? Então a gente tem algumas visões hoje sobre a vida que não são visões científicas, né? São visões de filosofias mesmo. Você vai na filosofia oriental, você vai na filosofia africana, vai na filosofia indígena nas Américas, né? Você tem muito a ideia de que tudo está relacionado, né? Então é o todo, né? E principalmente pegar o pensamento dos
dos índios, né, dos indígenas americanos, né, do pensamento ameríndio, tudo na natureza, na verdade, são... vou usar um termo aqui, não é bem o termo que eles usam, mas são gentes, né? São pessoas, né? Então você tem uma visão que coloca a gente dentro da natureza. Pois é, a gente tinha comentado um pouco antes. Né? Mas Tem essa questão, né? Que a gente já comentou alguns episódios para trás, vários episódios para trás. O Ribas sempre falava isso, né? Que o ser humano tem essa mania de se colocar fora. Esse lance do ser humano no centro do universo e tal, de achar que, né, a Terra era o centro do universo e o ser humano era o centro de tudo, né? E talvez seja uma coisa antiga, mas ainda hoje, né, muita gente se ofende se você disser que a pessoa é um animal, né? Que nós somos animais, né? às vezes nem sabe mesmo. Ou Não nem sabe sabe, mesmo. ou nem sabe. A gente vê muito disso lá, às vezes nas nossas postagens. Que muitas vezes essa noção de que a gente faz parte, não é nem essa questão, né? A pessoa não se coloca ali como... Se vê como algo fora da superior, natureza. Isso superior. é complicado, né? Porque total. essa visão do homem separado, né, da natureza também é uma visão que se desenvolve ou se intensifica mais ainda com o advento da ciência. Isso é interessante, né? Tem uma corrente filosófica dos positivistas, né, também do começo do século XIX, que era a ideia de que a ciência ela vai dar resposta para tudo, né? Para todas as questões humanas e não humanas, né? A ciência vai resolver, né? Então, colocando na verdade como essa capacidade de raciocínio e a razão, né, já celebrada, né, pelo Descartes, né, bem antes, né, aquela ideia do penso logo existo e tal, né, que é realmente ter uma visão, quando a gente fala de visão cartesiana, né, racional sobre a coisa. A ideia dos positivistas é que esse racionalismo ele fosse ser responsável pela resolução de todos os nossos problemas, né, e todas as nossas questões, e não é. Né? Se passam aí mais de 200 anos e a gente continua com os mesmos problemas de sempre, né? Problema de alimentar todos os seres humanos, né? Tentar conviver de maneira mais harmônica entre si em relação à natureza, né? Então essa questão de colocar o ser humano como algo separado, ela é muito complicada, porque ela denota uma ideia de dominância do ser humano em relação à natureza. Às vezes até uma coisa arquitetada, proposital, assim, para ter aquela coisa de que a natureza está aí para nos servir mesmo, né? Tipo, somos seres superiores que dominaram todo o planeta e tá aí pro nosso usufruto aí, porque a gente precisar, né, utilizar a natureza e tal. Tem esse perigo também dessa... Eu acho que se a gente... Só importam se servir para alguma coisa. Né? Exato. Tem muito disso, né, de fornecer utilidade, um benefício né? pra gente, isso, se for útil. A natureza, ou as coisas que estão na natureza só servem se houver só utilidade. são importantes se servirem para alguma coisa útil pro ser humano, né? Ou que seja uma visão benéfico. utilitarista Isso, exatamente. Da natureza. Né? Eu tenho até um exemplo bobo sobre isso, mas quando a gente fazia aquelas FERP, aí sempre aparecia alguns alunos, tinha uns animais mais diferentões lá e tal, um pepino do mar, por exemplo. Aí a pessoa olhava e falava, o que é isso? Aí explicava, não, é um animal, assim, assado e tal. E pra que serve? Essa é a primeira Era uma das pergunta. primeiras perguntas, assim, pra que serve esse bicho? Eu falei, pra que serve você? Pra que serve a gente, né? É uma pergunta meio, né... Porque a pessoa não viu aquele pepino como sendo benéfico ou útil para ele em alguma instância. Então, para que serve? Não basta existir. Né? Você tem que existir para alguma... Um propósito. Algum propósito. Exato. Né? Que não sirva. Quando, na verdade, porque um propósito somente não basta. Não pode ser um propósito em si. Não pode ser só, eu existo e pronto, me respeite, né? Imagina, o pessoal fala dos mosquitos, né? Pra que serve o mosquito? Só porque o mosquito traz doenças, a gente sabe o problema que a gente tem de saúde pública com várias doenças que são transmitidas por esses organismos.
Então, o coitado do mosquito sempre tá na roda, né? Pra que serve o mosquito? O mosquito não tem importância pra nada. É o primeiro exemplo que a gente sempre vê, né? E quando você responde, uma pessoa dessa pergunta, pra que serve esse bicho? E você dá uma resposta ecológica, não, esse bicho tem uma função ecológica importante. Sei lá, os besouros, por exemplo, são super importantes, né, tal. Não serve, né, a resposta. Tipo, então não serve pra nada. Realmente, meio parece isso, que não né? convence a pessoa de que... Porque tem que ter essa... Sim, tem que ter essa ligação com o útil. Com a gente, né, com o ser humano. Ter utilidade pra gente. Né? E isso é um problema. Com certeza. Né? Porque se a gente fizer uma pesquisa, uma grande pesquisa, acho que a gente vai ver que a maior parte da humanidade deve pensar assim. Né? Uhum. Até porque a maior parte da humanidade está vivendo em centros urbanos. Sim. Né? Então você tem uma situação de afastamento mesmo das pessoas em relação à natureza. Exato, físico, né? Não só, né? Físico e consequentemente mental, né? Então as pessoas elas se afastam, algumas inclusive têm verdadeiro horror de ir fazer uma trilha ecológica ou fazer alguma, né? Ou ir num lugar onde tenha medo, mosquitos, né? Não pode ir num parque urbano que já sente medo de andar, né? E isso é um problema porque esse afastamento em relação à natureza, ele dificulta a percepção da real dependência que a gente tem da natureza, dos seres vivos, dos processos ecológicos ocorrendo nos ambientes naturais, seminaturais, que dão suporte para a nossa vida. Exato. Então essa que é a grande questão que se coloca, na verdade, desde o final do século passado, e hoje a gente ouve falar pra caramba a respeito da necessidade de conservar a biodiversidade, da necessidade de se desenvolver de forma mais sustentável. Então essa é um desafio para os biólogos, né? A gente tem essa importância hoje na sociedade de tentar mostrar para as pessoas que a gente depende da natureza, a gente depende dos organismos vivos. E somos parte dela. Somos parte dela, sem dúvida. A gente é fruto do processo natural de diversificação biológica que ocorreu no planeta. Então a gente depende totalmente disso, né? Eu não sei, mas hoje a gente ouve muitas histórias, não é de hoje, de algum tempo para cá, sobre fim do mundo, né? Então, o mundo daqui a pouco vai ir em direção a uma distopia tipo Mad Max, né? Ou tipo Blade Runner, né? Ou alguma coisa do tipo assim, né? Os seres humanos devastando tudo, né? Ou tem aquele Waterworld, né? Não sei se você já viu, né? Aquilo é uma besteira do filme, né? Mas o mundo vira, por causa do aquecimento global, o mundo vira a maior parte água. E aí é um pega pra capar. E os caras se pegando por causa de petróleo, né? O Mad Max é assim, por causa de uma questão energética. A gente tem que tentar mudar isso, né? Tem um termo que tá virando... não sei se tá virando moda, assim, que é assim, um outro fim do mundo é possível. Isso daí apareceu umas pichações em Paris uma época atrás e tal, né? E assim, essas histórias, né, de fim do mundo, de a humanidade tá se acabando e tal, né? Acho que a gente tá com a faca e com o queijo na mão, mas isso depende da gente, na verdade. Porque você tem um baita conhecimento técnico, científico, humano, né? De como que são as relações humanas, e você não conseguir resolver esses problemas que a gente tem, eu concordo que não são problemas fáceis, né? A questão energética é uma questão dificílima, né? Essa transição energética vai ter que ser feita, e vai ser feita, né? Então, eu acho que a gente não pode entrar nessa onda de achar que o fim do mundo está tão próximo assim. Até porque não vai terminar, né? O que pode ser que aconteça é o ser humano se Vai extinguir. terminar só pra gente, pelo que tudo indica. O universo vai continuar aí ao longo do tempo, né? Por bilhões de anos, né? Então, essa questão que a gente... Exato.
que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer hoje está colocado, né? A gente tem uma agenda ambiental. Também sendo colocado há tempos, né? Sim, sim. Só basta fazer, mas quando? A gente tem uma agenda ambiental. Porque o problema é complexo, né, Susan? O problema não é simples. Sim. Né? É como você disse, uma hora vai ter que fazer. E tá fazendo. Às vezes eu vejo metade do copo cheio, às vezes vejo metade do copo vazio, depende da forma como eu acordo. Se eu tô de bom humor ou não. Né? Mas... E aí, eu gosto muito de estudar e tentar entender um pouco como é que os indígenas veem o mundo. Né? Porque eles percebem toda essa questão das relações entre os organismos, da importância que tem essa preservação da natureza para a manutenção da natureza, da vida em si. Eles percebem claramente isso. Isso está hoje sendo... contado, bom, isso é contado entre eles há milhares de anos, né? Você tem esses povos indígenas aqui que estudos mostram, por exemplo, os Yanomami na terra deles há 3.000 anos. Sim. Né? E outros povos indígenas nesse período aqui, né? Então isso é contado, né? Hoje o pessoal está meio que... documentando e escrevendo, né? Então você tem o Ailton Krenak escrevendo os livros dele, que na verdade são transcrições de falas dele. Das falas, né? E a gente tem muito a aprender com isso, com eles, né? Do ponto de vista de respeitar a natureza, né? De entender que cada componente da natureza tem sua função, né? Existe e tem que ser respeitada essa existência, independente do seu desejo, né? Então, acho que a gente está avançando um pouco nesse sentido. Né? Isso é importante, embora a gente saiba que tem uma questão política, um embate político aí. Então, assim, para resolver os problemas, tem essa questão também, né? Não é uma questão meramente ecológica. Vamos resolver o problema ecológico e pronto. Não, a gente tem uma questão política. Você tem razão. Né? Enquanto a gente tiver seres humanos na linha da pobreza, na linha da miséria, como é que você vai resolver isso? Não vai resolver. O problema todo é complexo, né? Problemas do meio ambiente não envolve só evitar que desmate uma área, né? Porque vai muito naquilo que o Pedro conversou com a gente sobre mangue, né? Que ele fala que muitas vezes os problemas ambientais não são só ambientais. Ele sempre gosta de falar que são socioambientais, porque não tem como você desmembrar, né, as pessoas, porque na verdade é um problema de demanda de recursos. É bem interessante a gente Então você tem as pessoas demandando recursos, né? E indo em cima dos ambientes naturais e degradando os ambientes naturais e explorando a biodiversidade, causando o declínio da biodiversidade, extinguindo espécies, né? Extinguindo organismos, né? E isso afeta todo o funcionamento dos sistemas naturais. Então, assim, agora quando as pessoas falarem, para que serve um determinado organismo, né? Serve para a nossa sobrevivência, tá bom? Ou o que mais? O que mais você quer? Porque, na verdade, se a gente tem um processo evolutivo, né, e as coisas vão acontecendo lentamente, e vão chegando a uma determinada situação ambiental que a gente tem hoje, das florestas tropicais, dos vários biomas, né, os vários sistemas ecológicos distribuídos no planeta da forma como é distribuído e que permite a vida, esses sistemas permitem a vida se manter, né? Os ecossistemas, eles são sistemas que têm capacidade de se manter ao longo do tempo. Eles têm uma estabilidade, né, ecológica, que não é um estado constante, é uma estabilidade dinâmica, mas ele só consegue se manter porque você tem as diversas relações ecológicas acontecendo ali entre os diversos organismos. Então você tem um organismo que assimila energia luminosa e transforma isso em energia química, que são os vegetais. Você tem os organismos que vão se alimentar desses vegetais. Quando esses vegetais morrem ou quando alguns animais morrem, eles caem no solo e são decompostos por fungos, por bactérias, por outros micro-organismos e por outros animais também, né? Servem de alimento, né? E isso gera um ciclo uma ciclagem de matéria, né? Que permite os sistemas se manterem.
né? Então, se você vai lá e começa a tirar elementos desse ciclo, né, desse sistema que ajuda no ciclo, você acaba interferindo no funcionamento do sistema. Sim. Né? Existe uma ideia interessante, né, de visão do mundo. Eu não sei se eu gosto muito, né, que é a ideia do capital natural, né? O que é o capital natural? O capital natural, assim, isso é uma visão um pouco utilitarista, eu vejo, né? Mas, independente de ser útil ou não para o ser humano, a ideia é que... O que é o capital natural? O capital natural são os recursos naturais que a gente encontra na natureza, então, aquilo que efetivamente a gente explora, minérios, madeira, água, o que for, e os chamados serviços ambientais, que estão relacionados à ideia de serviços ecossistêmicos. Essa ideia dos serviços ecossistêmicos eu acho que ela é muito interessante, porque os recursos naturais, imagina lá, você tem as espécies lá, você vai explorar diretamente eles, né? Vou pensar nos recursos naturais mais ou menos como a estrutura dos ecossistemas, né? Então, os organismos vivos, o solo, o ar, a água, as rochas, né? Então, e o funcionamento dos ecossistemas. Então, essa estrutura, todos esses componentes eles interagem, e aí eles interagindo, você tem um monte de processos ecológicos, processos biológicos ocorrendo ali que ajudam a manter essa estrutura. Então, assim, a vida ela consegue se perpetuar e se manter nesses sistemas por causa desses processos. E durante esses processos ecológicos aparecem algumas situações que são chamadas serviços ecossistêmicos. Então, o processo, por exemplo, de decomposição de matéria orgânica gera fertilidade de solo, e um serviço ecossistêmico, por exemplo, é um serviço de suporte da vida, por exemplo, né? Incluindo o homem ali. Agora a gente já passou da fase de achar que o homem não faz parte. Né? Tem que pôr o homem no rolê. Né? Sim. Então, assim, o que são as cidades hoje? As cidades são, na verdade, áreas que eram áreas naturais e a gente simplesmente ocupou. Então, o que a gente está, na verdade, quando as pessoas, a gente está separado da natureza, é uma falta de visão do mundo incrível, né? Porque, na verdade, a gente está imerso num ambiente onde existe muita biodiversidade. Você tem biodiversidade no quintal da sua casa. Exato. Né? No vaso os vasos que tem na sua casa, você tem biodiversidade. Né? Então, esses processos ecológicos que a biodiversidade promove já eram ou são responsáveis por esses serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, serviço de suporte da vida, suporte dos organismos, né? Ou mesmo suporte dos sistemas agrícolas que a gente produz, é dependente do processo de decomposição, né? Se você fica lá fazendo monocultura, e você vai lá e exaure o solo, você tem que fazer alguma coisa para recuperar esse solo, né? Tem a questão dos rios voadores também, né? Que são responsáveis por irrigar aqui o agronegócio no sudeste, no centro-oeste também, né? Então, por mais que eles tenham essa visão de que manter uma floresta de pé vai contra o desenvolvimento, é o contrário, né? Porque é o que ajuda a manter, a irrigar todo o plantio, toda, né, a colheita ali. É o que a gente estava colocando, né? Esses sistemas, eles conferem uma certa estabilidade, não só dentro deles mesmos, mas podem estar relacionados com os processos que estão acontecendo fora deles. Então, quando você fala dos rios voadores, né? Aquela umidade da Amazônia que chega nos Andes, e daí dos Andes ele passa pelo centro-oeste e chega aqui na região sudeste. Né? Isso gera uma dinâmica ecológica nas outras regiões, né? Da Amazônia passando para o centro-oeste, chegando no sudeste, e os organismos eles respondem a essa dinâmica ecológica. Né? Do ponto de vista funcional, do ponto de vista de processos. E a gente está acostumado com isso. Então, assim, as culturas que são produzidas aqui na região sudeste, o pessoal já sabe a época de plantio, porque estava acostumado com essa certa estabilidade, com esse processo ecológico que acontece. Né? Se começa a mudar isso, o pessoal fica sem norte. Né? Que época que eu vou ter que plantar? Será que se eu plantar agora vai dar certo? Será que não vai? Tem uma série de coisas, né? Então, esses serviços ecossistêmicos eles estão relacionados a isso. Então, a purificação da água mesmo,
é um serviço ecossistêmico, né? Então você tem uma mina, né, minando água, né, uma nascente e uma água cristalina que começa num córrego a partir dessa nascente. Você pode usar essa água, que ela é uma água potável, basta você fazer o mínimo de tratamento, né? Isso é um serviço ecossistêmico. Né? Então, assim, vale a pena você ir lá e degradar a água, poluir a água e você ter que usar. Como é que você vai usar essa água depois? Você vai ter que fazer um processo custoso economicamente para transformar essa água em água potável. Né? Então você tem um serviço ecossistêmico que tá lá de graça, sendo feito. É dado de graça pela natureza, né? E a gente vai lá, né, do ponto de vista de domínio da natureza, acha que pode controlar esse tipo de coisa. Mas a visão está mudando, né? Aqui no estado de São Paulo a gente vê avanços do ponto de vista ambiental, né? Então a gente tem, na verdade, uma mudança de visão de mundo, né? De controle da natureza, de exploração da natureza. A gente tem que mudar essa visão de mundo para uma visão de convivência. Tem o Michel Serres, num livro que o Contrato Natural, ele fala, né, que o homem hoje, acho que ele escreveu esse livro acho que na década de 80, década de 70, não lembro. O homem é um parasita da natureza, né? E você tem que mudar essa condição de parasita para uma condição simbiótica. Sim. Você tem que viver junto com a natureza, né? Então, mas esse é o desafio. Esse é o desafio da humanidade. Né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente tá safo. O duro é a mudança de virar a chavinha de uma população que estava acostumada ao consumismo, ao imediatismo. Eu acho que o consumo ele tem duas questões. Um é consumo por necessidade. Sim. Né? Então, assim, você tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Claro. Então, você tem uma demanda por recursos. Né? Uma demanda por alimento. Não tem jeito. Demanda energética. Né? Essa é uma questão. Então, você tem uma necessidade mesmo. Né? Mas você tem também a demanda por desejo. Aí que eu acho que talvez tenha essa questão do consumismo exagerado, né? Da ideia de você ter querer mais do que o planeta aguenta oferecer. Né? Mas qual que é a linha que separa, né, a necessidade e o desejo? E a liberdade individual das pessoas de quererem consumir, de terem não sei quantos pares de sapato no armário, né? Ou terem sempre o carro do ano, ou o celular da última moda. É complicado. Então, assim, a gente tem a questão ambiental, acho que ela só se resolve se a gente resolver as questões econômicas do planeta, na verdade, né? Você tem que diminuir a desigualdade social. Né? E assim, e aí tem uma coisa importante, não vai dar para 8 bilhões de pessoas consumirem ou terem o mesmo estilo de vida dos mais ricos. Essa é uma questão. Exato. Essa é uma questão evidente. Por quê? Porque o planeta não suporta. Não suporta a capacidade. Essa é a ideia, né? Da tal da capacidade de suporte. Então, assim, hoje a gente tem que ter essa ideia de que a gente depende da biodiversidade, a gente está imerso na biodiversidade, né? E acho que vale a pena a gente fazer conceituar aqui o que é biodiversidade, né? Porque quando a gente fala biodiversidade, as pessoas pensam nas espécies, né? São as espécies que tem no planeta, as diferentes espécies, né? E hoje a gente tem uma visão mais moderna, né, sobre a diversidade biológica, né? E que, na verdade, o termo biodiversidade ele remete a isso, né? Sim. A ideia de que, na verdade, tudo bem, são as milhões de espécies que tem no planeta, fazem parte da biodiversidade, só que dentro de cada espécie você tem, a gente observa uma diversidade genética, né? É simples, basta a gente entrar num ônibus, num coletivo, olhar as pessoas e a gente vai ver que existe uma diversidade genética, fenotípica de pessoas ali, né? Então a biodiversidade, ela não é só as espécies. Então você entra num ônibus, você tem uma espécie, Exato. que é a espécie humana. Só que você tem
sei lá, 40 genótipos, 40 variações genéticas ali Dentro daquela espécie. naquela espécie. Certo. Então a biodiversidade ela acaba sendo muito maior do que o número de espécies. A biodiversidade é o número de espécies, toda a diversidade genética que existe dentro das espécies e entre as espécies, e a diversidade de ambientes que são formados a partir das interações entre essas várias espécies. Né? Também está dentro do conceito. Está dentro do conceito de biodiversidade. Então ele vai desde da genética até os ecossistemas. As pessoas às vezes têm algumas ideias a respeito de Amazônia, de Mata Atlântica, de Cerrado, que é tentar ver esses chamados biomas, né? Ver esses biomas como homogêneos. Né? Então o Cerrado ele é todo homogêneo. A Amazônia, você sobrevoa a Amazônia, você vê aquele tapete verde e parece que é homogêneo. E não é. Diferentes áreas, diferentes locais dentro desses biomas têm espécies diferentes, interações ecológicas diferentes. Então é uma diversidade biológica, né, ou uma biodiversidade que faz parte dos ecossistemas. Né? A Mata Atlântica do Nordeste é diferente da Mata Atlântica de Santa Catarina. Né? É um bioma que corta o país inteiro, né? E no bioma você tem manguezal. Dentro do bioma você tem manguezal, você tem restinga e você tem a floresta semidecidual também. Sim. Né? Então, são fisionomias vegetais totalmente diferentes dentro de um mesmo bioma. Né? Tem uma característica geral como bioma, mas tem muitas diferenças. Muitas diferenças. Né? Tem diversidade dentro dos biomas. Né? Exatamente. Então a biodiversidade ela tem que ser vista dessa maneira hoje. Né? Numa perspectiva moderna. É assim que os biólogos veem. Né? E sendo resultado do processo evolutivo. Sempre. Né? Então a gente tem toda uma questão de... Por exemplo, Mata Atlântica e Floresta Amazônica são duas florestas tropicais. Né? E a gente tem outras florestas tropicais em outras partes do mundo. Né? Tem na África, no Congo, tem na Ásia, na Indonésia e tal. São fisionomias vegetais semelhantes do ponto de vista estrutural, né? Mas cuja composição em termos de espécies são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Às vezes você bate o olho até numa... Se você jogar um rainforest no Google, por exemplo, vai aparecer uma floresta da Malásia, sei lá, da Indonésia, que parece como uma floresta brasileira, mas de fato uma composição de espécies, fauna, por exemplo. De espécies faunísticas, de vegetais, é totalmente diferente. Então, na verdade, você tem organismos que são mais ou menos parecidos superficialmente, mas que do ponto de vista evolutivo são muito distantes. São famílias diferentes, são grupos. Pois é. Muito Aquelas diferentes. aves do paraíso, acho que é floresta tropical também, são aves totalmente diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Né? As coisas meio espetaculosas. Mas que devem ter suas funções ecológicas parecidas com o que alguns organismos fazem aqui. Exato. Para manter o ecossistema lá. Para manter o ecossistema. Certo. Manter a vida. Manter a vida. A biologia é a área de conhecimento, né, ou a ciência, né, as ciências biológicas, melhor dizendo, né, é a área de conhecimento que vai permitir a gente tentar entender um pouquinho essa biodiversidade. Tanto do ponto de vista de quem é quem na biodiversidade, né, então os vários organismos, como do ponto de vista do que eles fazem lá. Né. E isso é interessante, porque é uma questão importante, porque a biologia ela é tida classicamente como uma ciência descritiva. Sim. Né? Então o biólogo ele vai lá, pega um organismo e descreve o organismo. Né? Ou descreve um ecossistema, ou descreve o funcionamento do comportamento, funcionamento do organismo, esse tipo de coisa. Então é uma ciência, uma área de conhecimento descritiva. Né? E isso acaba... atrapalhando um pouco a questão do ponto de vista de filosofia da ciência, porque você tem... Qual que é a hipótese do trabalho, né? Pô, é um inferno isso, né? Pode crer. As pessoas vão começar a fazer um trabalho, começar a estudar biologia
E aí, às vezes, os próprios orientadores, né, os professores, eles já começam a engessar o pensamento do sujeito, né, no sentido assim, não, para você estudar, você tem que ter uma hipótese de trabalho. Não, tudo bem, né, mas às vezes essa hipótese de trabalho, ela vai surgir a partir de alguma observação que foi realizada. Ah, sim. Né? Então, às vezes, uma linha de pesquisa surge a partir do momento que você vai para o ambiente, se depara com um determinado organismo, com um grupo de organismos, faz uma observação preliminar e aí que você vai começar a formular as hipóteses. Né? Então, tudo bem, a ciência ela tem que trabalhar com a questão da hipótese, né? Mas isso acabou prejudicando muito a biologia ao longo do tempo como aceitação como ciência. Né? Para ela ser aceita como ciência, né? E na verdade isso é fruto da biologia em si mesmo, né? Você se depara com uma baita biodiversidade, né? Com um monte de organismos totalmente diferentes, né? Então uma coisa assim, você chega lá e fala assim, vou descrever o movimento dos astros celestes, né? Aí você vai lá e você começa a fazer observações e você começa a perceber uma certa regularidade no movimento dos astros, né? Então todas as estrelas se movimentam conjuntamente na abóbada celeste, né? Mas tem alguns astros que o movimento ele parece que não é tão regular, né? São os planetas. Né? Mas você fazendo as observações ao longo do tempo e fazendo as medições, que foi o que o Copérnico fez, foi o que o Galileu fez, o que o Kepler fez, né? Você começa a ver que tem irregularidades, né? Então, os astros eles se movimentam de maneira regular. Ou você pega, vou fazer uma reação química, vou misturar, sei lá o que, um ácido, vou colocar aqui um outro componente aqui, vamos ver o que dá a reação. Você deu a reação, você, nossa, tal. Aí você vai lá, você repete aquilo lá, olha, deu certinho de novo. Aí você repete, deu certinho de novo. Então, assim, os fenômenos físicos, os fenômenos químicos, eles são muito regulares. Uhum. Né? Você consegue controlar um experimento químico de forma que você vai ter um resultado, né, esperado. Né? Quando você chega nos seres vivos, você começa a ver que essa regularidade até existe, mas dentro de uma ampla variação. Sim. Né? Então isso dificulta a aplicação do método científico, de uma visão curta de método científico. Né? Eu acho que você querer fazer com que a ciência seja algo traduzido só em você formular a hipótese, fazer observação, experimentar, ver se aceita ou refuta a hipótese e fazer isso, eu acho que você está equivocado. Né? Porque a ciência como a arte, ela é algo criado pela mente humana. Né? Então não existe esse negócio de que o cientista ele é um sujeito que ele está completamente despido de quaisquer convicções e quaisquer ideias próprias e ele está simplesmente observando os números frios, os dados, né, sem nenhuma interferência do... Como assim? Que jeito que você vai fazer isso? Você vai apagar tudo que você tem na mente e vai começar... Você sempre tem influência de pensamento, influência do que foi feito até agora, do ponto de vista científico. Né? Tem o viés. Tem viés, né? A hora que o sujeito observa alguma coisa e aquilo lá não está de acordo com o que era esperado naquela observação, ou ele... Acho que fez errado. Acha que fez errado, exatamente, acha que fez errado, né? Ou ele simplesmente pega aqueles dados e esconde e fala assim, olha, eu não vou mostrar. Não é o resultado para a ciência. Pois é, isso é a coisa mais anticientífica que tem. Tudo bem, acho que você tem que tomar cuidado, vai lá, repete de novo a observação, vê se aquilo mesmo você está... Né? Mas se for, você vai ter que arrumar um jeito de mostrar para a comunidade científica que você está vendo uma coisa diferente, que não era esperado, que é diferente. Né? Então na biologia abre muito leque para esse tipo de situação, né? De você encontrar um organismo que não é ainda descrito, ou encontrar interações ecológicas que
demonstram uma situação que não era esperada, que é contraintuitivo, você esperava uma coisa e na verdade o resultado é outro, né? E isso acabou dificultando um pouco a consolidação da biologia como ciência, né? Hoje, a ideia de ciência está mais ampla, né? Essa ideia de ciência restrita àquilo que pode ser testado, e eu acho que está meio que em xeque, né? Embora a gente veja hoje na mídia umas discussões a respeito disso, né? Agora mesmo surgiu aí um livro aí do pessoal que ganhou notoriedade na pandemia, né? Que eles criticam, assim, parece que assim, é pseudociência, tá bom, mas você tem um baita arcabouço conceitual, um baita arcabouço de conhecimento. Pega, por exemplo, a questão da psicanálise. Pô, os caras ficaram mordidos. Né? Os psicanalistas ficaram mordidos com a ideia que ela colocou no livro de que é pseudociência, né? Por quê? Porque ela tem uma visão de ciência, eu acho que é uma visão quase dogmática, né? Então, que tem que ser testado, tem que passar pelo método científico. Né? Só que mas o pessoal que faz psicanálise tem um monte de situações do ponto de vista clínico que demonstram que o modelo funciona, né? Então assim, é complicado você falar que não é ciência. E a biologia acabou entrando nessa aí também. Tem muita coisa que você não faz teste de hipótese em biologia. É descritivo mesmo, né? E não é ciência. Você não está observando, você não está vendo, você não está documentando aquilo, né? É ciência. Só que o seu objeto de investigação, ele é um objeto que varia muito, né? Você faz correlações estatísticas, né, entre uma variável descritiva e a variável que responde, né? Quando você faz experimentos ou faz observações biológicas, você pega correlações de 50%, 60%, você dá saltos de 2 metros de altura de felicidade, né? Quando você vai fazer isso com sistemas físicos, né, químicos, as correlações elas são muito mais fortes, né? Então é uma questão que tem que ser pensada, né, do ponto de vista científico, né? A ciência ela tem muito de senso comum. Sim. Né? Na verdade, eu acho que ela deve ter começado com senso comum, né? Você se depara com um problema, né? E se você tenta solucionar esse problema e dá certo, você vai repetindo aquilo lá continuamente, né? A ciência é mais ou menos assim. Você tem coisa empírica, né? Você tem tem um empirismo, claro. Você tem um problema, você cria um modelo para tentar resolver esse problema. Resolve. Então vou continuar. Até que chega uma hora que, parece que não funciona. Então vou ter que achar ter que mudar esse modelo um pouco. Né? Então, na biologia, o pessoal faz isso, né? Você tem os modelos, os paradigmas, né? E você vai colocando os objetos, né? Os seres vivos dentro desses modelos e vai vendo como é que funciona, né? E vai vendo se aquilo lá realmente, se o modelo permite, né, você explicar aquilo que você está observando, né, ou não. Né? Se não, aí avança. Acho que a questão é essa, né? Você não ficar preso no que você gostaria que resultasse da pesquisa, né? Muitas Porque vezes senão você vai manipular, como você falou, não quero divulgar isso aqui, você joga fora, isso aí é anti-ciência, né? Muitas vezes o erro é um resultado. Exato. É a ciência também, é resultado. Que tinha professores que falavam isso, assim. Dependente do que você conseguir como dado, você tem que colocar. E aí, é assim que a ciência caminha. Que você vai abrir possibilidades para pensar em outras maneiras de resolver aquilo para você não deu certo. Deixa de ser uma descoberta, né? Só que você tem que descrever muito bem o método, né? Isso é essa é a questão da ciência como algo que pode ser replicável, né?
E tem a questão da falseabilidade, né? É justamente isso, né? Então, assim, eu tenho a hipótese, testei, funcionou, beleza, né? Vou testar de novo, vou usar outros métodos mais minuciosos ainda, né? Que me permitem fazer uma observação mais refinada ainda. Funcionou de novo. Então, assim, você tem alguma... E aí, você tem algumas questões, por exemplo, leis da termodinâmica. Ninguém vai refutar a lei da termodinâmica. Pelo menos, eu acho que vai ser muito difícil, né? Essa questão energética, né? É ponto pacífico, né? Cientificamente, né? A ideia própria é a questão da teoria da evolução. Não tem jeito, não tem conversa. É irrefutável. É irrefutável, né? Porque você tem fósseis, você tem a idade das rochas, você tem a genética, você tem a semelhança entre os organismos, né? Se você pensar numa perspectiva de eventos que vão ocorrendo sucessivamente, não tem como você imaginar que os organismos não tenham passado por um processo evolutivo, né? Sim. Até o Papa Francisco já aceita. Mas isso não é uma coisa meio, uma visão mais acadêmica da coisa? Porque hoje em dia, nesse mundo de pós-verdade que a gente está vivendo, onde aparece lá, Olavo refuta Newton, Ô, louco. Einstein, Darwin, e muita gente vai nessa, né? A galera compra, né? Aí não sei onde é que tá a falha, se é uma falha nossa de comunicação, né? Tem falha de comunicação, né? Mas isso também está mudando, né? Até umas décadas atrás era a ideia de que a academia ela era uma torre de marfim e tal, né? Então a gente tem hoje muitas iniciativas para popularizar a ciência, né? Hoje existem, em ciências biológicas, em ecologia, tem muito projeto de ciência cidadã, que é interessantíssimo, porque tudo bem, por mais que seja idealizado dentro da academia, na verdade é uma forma de você mostrar para as pessoas como que a ciência é feita, né? Então você cria um protocolo, né? E quem vai, na verdade, executar aquele protocolo vão ser as pessoas, que não são da academia. Sim. Né? E isso vai gerar um monte de dados e pode ser trabalhado, e isso ajuda a disseminar a ciência. Mas é um desafio, assim, né? Por quê? Porque as pessoas querem verdades absolutas, né? O dogma é interessante, ele conforta, né? Fala, isso e acabou, não vou questionar, né? Só que a ciência não, a ciência ela sempre vai questionar, né? Sempre você faz um trabalho com um determinado objetivo, a hora que você acaba, você gera outras questões, né? Isso vai avançando. É infinito. É como você comentou no começo da conversa, né? Quanto mais você estuda, mais perguntas você tem, né? Respostas talvez Você nem tem- tantas, você mas mais encontra- perguntas com certeza. Você encontra algumas respostas, mas cada vez que você estuda, mais perguntas você tem, mais você enxerga como é complexo aquele tema, né? O cotidiano, né, de um pesquisador, né, a Susan sabe também porque fez o mestrado, doutorado, né? Na verdade, você faz pesquisa, você faz ciência onde você simplesmente ratifica aquilo que já se sabe. Tudo bem que você vai acumulando mais informações. Informações novas, são coisas originais, são coisas inéditas, mas na verdade é uma ciência normal, vamos dizer assim. São procedimentos e um cotidiano de pesquisa que você simplesmente está ratificando aquilo que já está mais ou menos posto, né? Dificilmente, raramente você vai encontrar alguma coisa que vai mudar um paradigma, um modelo que é bem colocado, né? Então as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Acha que é aquela visão, né, de que o cientista ele está no laboratório e de repente eureka, né? Descobriu alguma coisa. E, pô, isso é raríssimo. Sim. Né? Então a gente tem que tentar mudar essa visão, né, das pessoas em relação à ciência. Né?
E tem que cultuar a dúvida. Né? Essa que é a grande questão, né? Cultuar a dúvida É o que move a ciência. Exatamente. Esses programas que você comentou de popularização da ciência cidadã, acho que é tudo muito importante porque para justificar o que está sendo investido na universidade, né? Também. Porque muitas vezes, muitas pessoas pensam que tá lá ganhando dinheiro lá para, por exemplo, o pesquisador, o mestrando, o doutorando, as pessoas não têm a dimensão do que é a pesquisa, a vida da pessoa, né, do pesquisador, o dia a dia dele, né, que não tem direito a férias, 13º, né, nada disso. Os pós-graduandos são assim, que são aqui no Brasil o pessoal que move. O que leva a pesquisa os nas costas são os pós-graduandos, né? Não tem férias. Então. E ainda a pessoa acha que é mamata, né? Tipo, tá lá ganhando dinheiro para ficar no laboratório estudando, não sei o quê, como se fosse uma puta vida mansa, assim, né? O que eu acho interessante dessa questão da ciência cidadã é porque justamente a pessoa participa. Ela pode participar do processo, não somente tentar entender como é essa questão e tudo. É, sei lá, como se fosse uma coisa de pertencimento, sabe? Como se a pessoa tivesse pertencimento ali naquela pesquisa. E isso faz com que ela dê mais valor àquilo, porque ela está participando, ela está vendo o que está acontecendo. Do que você vê uma pesquisa... acho que o pulo do gato é muito interessante essa questão da ciência. É que a pessoa, o cidadão deixa de ser observador para, né, botar a mão na massa ali e ver como que o negócio é feito. Realmente é uma iniciativa bem massa mesmo. E com uma possibilidade de gerar dados, um volume de dados muito grande. Que você não conseguiria de outra maneira. Exatamente. Em diversos... Lógico que esses dados, eles vão passar por um crivo, eles vão passar por um processo de validação. Com certeza tem que ter. Então, assim, porque senão as pessoas vão confundir. Falar, então quer dizer que os caras estão trabalhando com qualquer coisa. E não. Né? Você tem um protocolo... Né? Então, a hora que a pessoa gera um dado e ela manda esse dado no protocolo, você vai ver se realmente aquele dado ele é confiável e... Né? Essa que é a questão importante, né? E que tem a ver com o método científico. Né? Tem que ter uma forma de comprovar se esses dados são válidos mesmo ou não. E essa questão é interessante, que aí você conseguiria dados que muitas vezes você não teria verba, né, para alcançar diversos locais. Em ciências biológicas, em biologia, isso é muito interessante, porque... Como você falou, a gente pode ver, sei lá, falando especificamente da fauna, como a gente é clubista, né? Para um projeto de ciência cidadã e fauna, você consegue observar animais super diferentes e até espécies novas dentro de casa, no quintal. As pessoas que estão em contato direto com a natureza, elas têm a possibilidade de enxergar eventos, espécies, que muito do que o pesquisador, né? Eu vou lá coletar peixes lá no Pantanal. Tô lá um pouquinho, fico lá 15 muito. dias no Pantanal e venho embora, né? Enquanto que você tem lá um ribeirinho, um pescador que tá lá sempre. Né? Então, às vezes, uma espécie que pode ser uma espécie que a gente acha que é uma espécie que está em extinção, de repente ele pode documentar aquilo lá e falar, encontrei o bicho aqui e tal. Esse tipo de coisa, né? Isso pode ajudar muito. Então você consegue avançar, né? A biodiversidade ser fundamental de ser preservada para que a gente consiga realmente fazer com que esses processos ecológicos eles se mantenham, né? Que são esses processos ecológicos que estão relacionados com aqueles serviços ecossistêmicos que vão realmente garantir a nossa manutenção, né? Aqui no planeta. Essa visão de que o homem vai conseguir se manter ao longo do tempo sem respeitar a biodiversidade, sem respeitar os sistemas ecológicos, eu acho que é uma visão equivocada e aí pode levar a um declínio da humanidade mesmo. Né? Sim. Então esses vários processos ecológicos, né, que ocorrem continuamente, né, e nos quais a gente está inserido mesmo, né,
eles podem se manter ao longo do tempo desde que a gente permita, né? É aí que a gente consegue fazer o gancho com o desenvolvimento sustentável, com a ideia de sustentabilidade. Então, assim, quando a gente fala em questões ambientais, em tentar conservar os recursos naturais, conservar a biodiversidade, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando assim de tentar desenvolver a sociedade humana, né, a parte socioeconômica, né, de maneira que, na verdade, os sistemas ecológicos eles consigam também continuar funcionando de uma maneira mais próxima possível do seu funcionamento natural. Porque é ele que sustenta esse funcionamento, que sustenta a vida. Não só a vida de seres que são considerados inferiores, né? O que é uma visão também totalmente deturpada da vida, né? Como a própria sobrevivência do ser humano mesmo. Que, como a gente já falou, faz parte dessa biodiversidade. A gente não tem muita dúvida, né, a respeito disso, ou nenhuma, na verdade. Pois né? é. Os biólogos não têm. Não. Isso que eu ia falar, tem uma negação aí, Não, mas não não da nossa parte. Os biólogos não têm, né? Então, acho que é por aí. Né? Então, a gente tem que tentar conservar a biodiversidade e conservar os processos ecológicos, né? Uma outra ideia, né? Então, assim, uma coisa é, vamos conservar a biodiversidade, conservar os processos ecológicos de uma forma mais próxima do natural possível, para que esses processos eles se mantenham e deixem a biodiversidade seguir seu rumo natural, né? Outra coisa aí é uma visão mais antropocêntrica, é assim, não, vamos decidir quem vai ser preservado, quem não vai ser preservado, e a gente vai gerenciar esses sistemas, e a gente vai intervir nesses sistemas para que eles funcionem de uma determinada maneira para nosso benefício. Né? E aí entra uma questão talvez ética mesmo. Sim. Né? No sentido de a gente tem esse poder, ou a gente pode escolher quem vai sobreviver e quem não vai. Mas se todos são importantes, de alguma maneira, para o funcionamento, como escolher? Essa é uma questão, se eles são importantes para o funcionamento, como escolher, mas a gente tem aquela questão da redundância entre organismos. Então tem organismos que desempenham funções semelhantes, então de repente você perder um, não tem problema, porque o outro vai substituir. Certo. Né? Mas a questão ética é uma questão de existência, é uma questão de, assim, se tudo que tem aí, a gente já falou, é resultado de um processo de diversificação da vida, de processo evolutivo e tal, né? Por que uma esponja, né, tem menos valor do que um mamífero? Uma fufufá, uma onça pintada. Bem representativo. Boa. Né? Então, assim, né? Por que um besouro tem menos valor do que uma vaca? Né? Nosso ponto de vista econômico, social, realmente, a vaca ela vai ter muito mais valor do que um besouro. Né? Mas do ponto de vista de existência, não tem diferença nenhuma. Exato. Certo. Eu acho. É. Na minha visão biológica do mundo. Sua visão de biólogo. Eu Visão concordo. de biólogo, né? Mas eu também sou biólogo, então eu concordo, né? Mas acho que é por aí mesmo, né? E aí você vai tomar decisão sobre quem que vai ser extinto e quem não vai. E aí tem uma questão e aí é uma questão de pensamento mesmo, que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com sociedade humana e com o futuro da humanidade e da biodiversidade. Que é a questão do indivíduo ele conseguir pensar fora da casinha dele, né? Porque uma coisa é o indivíduo... O que o indivíduo pensa? Primeira coisa, pensa nele. Todas as nossas ações, ou grande parte das nossas ações que a gente faz no dia a dia, a gente está pensando na gente. Sim. Né? Mas eu posso estar pensando também nos meus próximos, nos meus familiares, tal. Tá bom, talvez.
Talvez. Na verdade, eu acho que o comportamento egoístico ele é muito mais predominante, presente do que o comportamento altruísta. Sem dúvida. Né? Mas tudo bem, vamos dizer que tudo bem. Então o indivíduo ele começa a pensar um pouquinho além do ego dele, um pouquinho para fora. Aí ele vai começar a pensar nos próximos mesmo. Aí ele começa a pensar nas proximidades no ponto de vista de bairro, de município, ou de suas relações sociais, esse tipo de coisa, né? E aí ele pode começar a ter um comportamento cooperativo com esses com que ele se relaciona, né? Se ele vê que um sujeito ele não vai ver nunca mais, ele tem mais propensão a passar a perna nesse sujeito do que num sujeito que ele vai ver continuamente, né? Você se choca muito mais quando é alguém próximo de você ou da sua cidade. Você vê uma notícia de um desastre, você não fala, foi lá na Malásia, você fala, putz, chato, hein? Agora, se é aqui em São Carlos, aí você fica horrorizado. Você fica meio horrorizado e tal, É. né? Então você vai, na verdade, expandindo um pouco do seu pensamento e falando assim, pô, na verdade, talvez eu tenha que ter, em relação não só aos meus próximos, em relação a outras pessoas que estejam na Malásia ou que estejam em outro lugar, talvez eu deva ter o mesmo comportamento que eu teria se eu estivesse pensando em mim ou se eu estivesse pensando nos meus mais próximos. Né? Daí é você fazer um salto em relação aos outros organismos vivos, nas outras formas de vida, é um outro passo importante para a gente ter essa visão que eu estou tentando passar aqui sobre essa visão biológica. Né? Então, assim, você ter respeito a uma plantinha, uma formiga e tal, é uma coisa que é um exercício difícil. Demanda. Né? Um exercício difícil você ter respeito em relação a tudo que é vivo. Né? Sim. Mas talvez a gente tenha que exercitar isso, né? Nada impede da gente exercitar. Agora, quando a gente faz biologia, muitas vezes a gente acaba tendo que sacrificar os organismos. Né? Olha lá, olha o ponto que ele toca. Ué, pô, isso é um problema na cabeça do biólogo. O biólogo ele tá trabalhando, ele está estudando para ele proteger a vida, mas a prática profissional dele demanda que ele pegue aquele organismo, sacrifique aquele organismo para ele trazer para um laboratório para ele poder estudar. Isso é um problema realmente. Sacrifique meia dúzia de codorna para ver o... Para fazer aula didática. Tá mudando isso também, né? Isso está mudando também. Né? Será que você tem que... Todo mundo tem que... Todo biólogo que tem informação tem que estudar a anatomia de todos esses organismos? Né? Ou será que... eu vou ser biólogo, vou trabalhar com determinado organismo, aí pronto, aí você vai se direcionar para aquilo, mas talvez na sua formação, não sei se é importante você fazer um exercício de dissecção de organismos, né? Você vai sacrificar o organismo, você vai dissecar ele para estudar, lógico que você estudando a anatomia dele ao vivo e a cores é diferente de você estudar por um modelo ou ver vídeos ou livros, né? Só que se você não vai exercitar aquele procedimento de dissecção, de entendimento dos organismos, dos órgãos ao longo da sua prática profissional, se você vai fazer, por exemplo, fazer análises clínicas, né, você não precisa sacrificar um animal para você ter uma aula de anatomia dessa. Né? Como você falou, o Conselho de Ética aí tá pegando bem firme em cima aí, né? Já tem uns 5 anos mais ou menos aí que eu quase perdi o emprego por causa disso, né? O laboratório que eu trabalhava fechou, né? Parou com os experimentos lá que era de psicologia, que era comportamento animal, né? Experimento comportamental, né? E era uma coisa é a mesma coisa que você falou, que eu concordo também. Tem necessidade de, sabe, todo semestre você botar 80 ratos lá, né? Passando sede para ver um experimento que já foi comprovado, que já tá... Clássico, já tá documentado. Coisa de décadas atrás, né? Então, e era um para cada aluno? Um para cada dupla. Bastante. Uma questão estritamente didática, você vai colocar um organismo em sofrimento, né? Ou você vai sacrificar um organismo para
Então, assim, os comitês de ética, hoje as faculdades todas têm comitê de ética justamente para ver esse tipo de coisa, né? É interessante, né? Porque realmente você está começando a se colocar no lugar do outro, né? Que não é nem um ser humano. Isso é importante, Isso né? é um passo e tanto, então. Não é? É interessante. E no né? caso ainda animais que sofrem um preconceito da sociedade, né? Nesse caso específico, né? E Né, os rato não é um ratinhos. bicho que não é uma fofofala, Não é uma né? onça pitada. Muita gente morre de nojo, não sei o quê, né? Não quer saber de Mas pra que defender serve o rato, rato? né? Então, pois é, tem isso. Mas mesmo assim, tá o Conselho de Ética pegando firme e ali, por exemplo, acabou, não tem mais. E eu acho que é uma coisa desnecessária, assim, né? Hoje em dia. Já tá, né? Na literatura, já Mas vocês não têm tem mais um- novidade, né? Não tem mais o que aprender, né? Vocês não fazem isso por um aplicativo que... Tem agora uma simulação lá. É, no uma simulação software. que chegaria próximo ao experimento, mas É. sem o animal. É. Isso é válido. É. É Que assim, o software, você seguindo os passos certinho ali, o bicho faz exatamente o que você quer, entendeu? Agora lá com o rato mesmo no Tem laboratório, variações. o rato como o entrava Alexandre falou, né? e Você dormia. quer- Entendeu? O rato simplesmente virava de costas pra pessoa e dormia. Dormia o experimento inteiro, não fazia nada. É. Isso nunca aconteceu Não, no software. então aí é uma um questão sistema assim, biológico. aí a prática, né, você ter a prática de você ver que isso acontece, às vezes pode ter uma validade, Uma justificativa, uma né? justificativa, né? Exato. Quer dizer, quando você É. vê essas situações na prática, você vivencia a situação de dissecar um organismo, de fazer o experimento com um organismo, isso muda a sua cabeça também, né? Então é uma questão isso é que realmente tem que verdade. ser E discutida. como o Alexandre falou, né? São organismos vivos. Meio que a resposta não é tão previsível quanto em outro experimento. Então, como você comentou, mesmo sendo algo batido, você pode ter muita variação em relação ao comportamento do animal Pode ter uma surpresa, ali. né? Pode ser. E tá sendo perdido por conta de não estar fazendo. Ele não tá fazendo. Exato. Mas é muito difícil. É muito É, difícil é ponderar complexo, essas né? coisas. Discussão complexa, né? É. Porque a questão é, você está fazendo de uma forma didática ou de repente você tem aluno de iniciação científica que vai fazer os experimentos e tal. Se passar pelo comitê de ética, provavelmente vai ser aprovado, desde que você siga um protocolo de tentar, na medida do possível, manter um bem-estar do organismo, esse tipo de coisa, né? Ali era experimento em primeiro semestre. Muita gente nem termina o ano, né? Não tem nem ideia de Sempre que é todo curso tem isso, método né? científico, né? Exato. No curso tem isso. Primeiro, segundo semestre, um monte de gente desiste e tal. Então, tipo, logo no primeiro semestre, de repente, não sei, se fosse mais pra frente, você focaria melhor, assim, né? Teria mais utilidade, não sei. Na época que eu estava no mestrado, foi meio difícil a gente fazer os experimentos, que eu trabalhava com coelho, né? A gente fazia umas aplicações de antígeno no coelho para ele produzir um anticorpo para mim, contra o antígeno. Tava meio... Aí eu acabei o trabalho, os coelhos já foram embora do laboratório. Já não podia mais ter. Questão ética, nas ciências biológicas, a gente tem questões importantes, né? Tanto em relação aos outros organismos, como a questão de experimentação em seres humanos também. Sim. Na minha turma, o pessoal soltou as pombas. Tava todas as pombas numa gaiola para ter a aula no dia seguinte e tal. O pessoal foi lá e soltou as pombas. Voe. Não vai ter aula de secção de pomba, né? Nossa senhora. Só a turma da graduação? Pensou? Pessoal abraçando a O árvore. professor ficou pé da vida. Então a gente tem essa situação agora, né? De que a gente tem que aproximar as pessoas da natureza, a gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos fruto da natureza e somos dependentes da natureza para nossa sobrevivência. Ilusão achar que a gente vai conseguir se desenvolver socialmente, economicamente separado da natureza, né? E a gente tem que colocar isso em prática, né? Não adianta só a gente mostrar para as pessoas entenderem, isso tem que ser colocado em prática, né? E essa
esse colocar em prática não é só a questão do indivíduo ter práticas sustentáveis, mas na verdade é questão de governo, é questão de política internacional, né, de geopolítica, né, é questão de desenvolvimento de pesquisa para tentar achar fontes de energia alternativas, né? A questão de fazer pesquisa para tentar aumentar a produção agrícola sem precisar avançar em cima dos sistemas naturais. Isso é perfeitamente possível. A gente não tem mais, a gente não tem que degradar mais grandes áreas naturais para aumentar a produção agrícola, né? Na verdade, a gente tem que cuidar das áreas que já estão agricultadas, né, ou que já são áreas agrícolas, e tentar aumentar a produção nessas áreas. Para isso que tem que fazer pesquisa. Sim. Né? Ao mesmo tempo, também já vi vários pesquisadores falando que a gente não tem um problema de escassez de alimento. A gente tem um problema de má distribuição. Exato. Dos alimentos. Né? Então, quando ficam colocando argumentos do tipo, a gente tem que produzir alimento, a gente tem que produzir energia, como se isso fosse justificativa para a gente avançar sobre os sistemas naturais, isso é uma grande falácia. Né? Na verdade, a gente tem plenas condições de manter as pessoas sem agredir muito mais as áreas naturais. Né? Mas a gente sabe também que isso não vai acontecer, né? Cessar essa agressão. Né? O importante é mudar o modelo. Né? Não dá para a gente avançar na Amazônia da mesma forma como se avançou na Mata Atlântica, nas áreas litorâneas, com a ocupação ocidental, né? Uhum. Você devasta a natureza, degrada a biodiversidade, gera genocídio das pessoas que ocupavam as áreas anteriormente. Então, na verdade, a gente tem que achar o caminho para respeitar essas áreas que já são ocupadas por esses povos tradicionais. Eles têm essa questão da demarcação tem que ser colocada no sentido de que eles têm direito, antes de existirem as escrituras das propriedades, eles já estavam nessas áreas e eles têm o direito sobre essas áreas. Então tem que ter essa demarcação. Tem que derrubar essa ideia do marco temporal, né? Mas não sei se vai acontecer. Pois é. Mas eu acho que o STF está indo nesse sentido, né? E tem que conservar essas áreas. A gente não tem muita alternativa, na verdade. Né? Fazendo isso, aí o outro fim do mundo pode ser possível. Outra alternativa. Né? Que não aquele que seja um fim do mundo apocalíptico de degradação de natureza, de degradação da sociedade. Né? Porque se for assim, então nem adianta a gente então vai que vai. Não adianta a gente ficar discutindo as coisas. Né? Deixa rolar. O que, na verdade, aí entra aquela questão da liberdade individual. As pessoas elas não querem pensar, incomoda. Pô, incomoda você ficar pensando nisso, né? Você ficar pensando que você tem que ter um respeito em relação ao outro, você tem que ter respeito em relação às outras formas de vida, que você não é o centro do universo. As pessoas não querem... Pega no ego. Né? As pessoas querem viver a vida... Né? A única vida que eu vou ter é essa. Então... Olha o argumento. Nós temos que aproveitar ao máximo, né? Beleza, então, galera. Chegamos ao fim dessa conversa sensacional, um bate-papo incrível. Sempre um prazer bater um papo com nosso professor da faculdade. E agora a gente vai para o nosso quadro tradicional de indicações culturais e novamente passo a bola para o convidado. Tá certo. Bom,
Acho que um livro interessante, até que acho que aborda muito do que a gente conversou aqui, é o Isto é Biologia. Né? É um livro do Ernest Mayr. O Ernest Mayr, ele foi, né, um pesquisador, geneticista, biólogo, né? Um dos principais autores ou o principal advogado da síntese moderna da evolução, que é aquela síntese que associava as ideias do Darwin com o desenvolvimento da genética, né? E esse livro, Isto é Biologia, ele faz um apanhado meio filosófico do que é biologia. Eu acho que assim, todo estudante de biologia deveria ler, e quem não é estudante de biologia também é importante ler para ter uma ideia do que é biologia. Né? Então esse é um livro técnico, mas na verdade de divulgação científica, fácil de ler, que acho que vale a pena. Eu tenho lido muita coisa. Eu até esqueço, na verdade, as coisas que eu tenho lido. Tem um livro interessante também que eu tô terminando de ler agora, que chama Metazoa, A Vida Animal e o Despertar da Mente, né? De um filósofo que chama Peter Gottfried Smith. Ele faz um apanhado pelo reino animal, justamente tentando identificar, né, em que momento que aparece a consciência, a mente, né? Então é um livro muitíssimo interessante, um pouco mais difícil do que o Isto é Biologia, mas que vale a pena ler também. Pode dar mais... E uma indicação que acho que é legal, que na verdade é uma entrevista que saiu eu acho que deve fazer uns 15 dias, né? Então acho que no começo de agosto agora saiu uma entrevista, depois você pode colocar o link, né? Uma entrevista de um portal chamado Poder 360, entrevista de um indigenista, Sidney Possuelo, que foi responsável pela demarcação da terra Yanomami, entre outras. Segundo ele, o presidente onde teve maior número de demarcação foi justamente o Collor. Caramba! Né? Então é uma entrevista muito legal, dividida em 4 partes, onde ele mostra a experiência dele com os indígenas, de uma maneira informal. Ele já está com mais de 80 anos, mas conta histórias maravilhosas e mostra pra gente a necessidade da gente conservar a biodiversidade. Conservar a biodiversidade é conservar os indígenas, né? Sim. E a questão é que assim, se a gente perder o conhecimento, a cultura indígena, a humanidade fica mais pobre. Sim, sem dúvida. Então, isso é uma visão muito interessante que ele passa. Então vale a pena. São 4 episódios, mas vale a pena escutar. Acho que é isso. Legal. Essa eu fiquei interessado. Não nos livros também, né? Mas esse está mais acessível. E você, Susan? Bom, eu vou continuar Podcast. na mesma de sempre. Podcast e coisa sobre indígena, né? É só isso que eu indico. Então hoje eu vou dar chance aí para indicar o podcast Vozes do Planeta. Não sei se você já ouviu, Flávio, é bem bacana. Já ouvi falar, mas não escutei ainda. São entrevistas, mais ou menos como a gente faz aqui, né? Que trazem a questão do tema socioambiental, que traz muito sobre meio ambiente, pessoal que trabalha com meio ambiente, enfim. E eu queria dar destaque dentro desse podcast para o episódio 167, que é uma conversa com o Ailton Krenak, que a gente já comentou aqui, né? Agora nessa conversa. E acho que é um apanhadão bem completão e até completo o que a gente falou aqui sobre a visão dos indígenas e tudo que ele fala sobre o que nós estamos fazendo, que o homem branco está fazendo, né, no ambiente. É uma coisa meio impactante, assim, eu acho que é importante a gente ter esse impacto e eu acho que essa entrevista serve muito para isso, pra gente se situar dentro do planeta como parte da natureza, enfim. Então, acho que a minha indicação de hoje é essa, o podcast Vozes do Planeta, e em especial esse episódio do Ailton Krenak, que é o 167. Legal, muito bom.
Bom, eu tenho uma indicação que é uma série documentário da Netflix. Tá saindo uma série lá que chama Explorando o Desconhecido, acho que tem umas três abordagens diferentes. Um é de espaço, né, de universo. Outro é de tecnologias, de inteligência artificial, alguma coisa assim. E o outro é sobre uma espécie de hominídeo que foi descoberto alguns anos atrás, que é esse que eu quero indicar hoje, que chama Caverna de Ossos. E é muito interessante porque mostra... Eu esqueci o nome da espécie agora, mas vou deixar depois na descrição certinho. Mas é um negócio muito interessante você ver eles estudando o comportamento deles, né, dentro dos limites que se dá para estudar isso, né? Porque eles descobriram que eles faziam uma espécie de enterros com os parentes deles, os entes deles, né? E eles faziam isso dentro de cavernas com uma acessibilidade muito difícil, assim, uma coisa que descia um monte e tal, e aí umas paredes super estreitas assim e tal. E enfim, aí disseca um pouquinho o que eles conseguiram descobrir sobre essa espécie. É bem legal, assim, para quem gosta dessas, né, sociedades antigas, assim, outras espécies, né, não era nem Homo sapiens nem nada, né? Mas é bem interessante. Os caras levavam os corpos até lá embaixo mesmo? Isso ajudou a preservação. Tem uma ideia de que a caverna pode ter desmoronado. Mudado e... Eles encontraram, tipo, covas, assim, né? Não era simplesmente uma pessoa morta de jogado. Assim. Tipo, morreu ali e tal. E aí eles tinham essa teoria de que eles nem viviam dentro das cavernas, mas eles tinham esse ritual de enterro nas cavernas. Eles passavam por todo esse lugar para ir lá, era um lugar de um cemitério deles, assim e tal. E uns trechos muito estreitos, assim, tipo, os próprios pesquisadores para conseguir passar lá, não sei nem como os caras chegaram lá para descobrir isso. Achei bem massa, bem interessante. Bom, mais uma indicação pra nós. É isso. Então é isso, né? Fechamos essa conversa sensacional que a gente teve aqui. Claro, né? Antes da gente encerrar, tem que deixar o nosso muito obrigado ao anfitrião de hoje, né? Que cedeu o lugar. Cedeu tudo. Conhecimento. Exatamente. Muito obrigado, Alexandre. Um pouquinho do conhecimento. Eu que agradeço a participação. A próxima vez eu tento organizar melhor o pensamento. Né? Mas acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo aí, de divulgar, né, um pouco do conhecimento e as pessoas se interessarem, né, e expandirem os horizontes, né? Acho que isso que é importante, né? Sempre ter ver coisas novas, né? Entender que a gente não sabe nada, né? A respeito do mundo então acho que o podcast ajuda, né? a levar Tomara que ajude. Essas visões diferentes, né? Isso aí. Tá bom? Valeu, show de bola. Então é isso, né, galera? A gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. E mais uma vez a gente pede para você deixar aí o feedback, o que você está achando do episódio, mandar críticas, sugestões de convidados, de temas, fica à vontade aí. Pode mandar no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com, nas nossas redes sociais. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado mais um episódio. Grande abraço e tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Susan Cunha e a participação do nosso convidado, Alexandre Caneblay de Oliveira. O roteiro foi desenvolvido por Susan Cunha e Alexandre Caneblay de Oliveira, e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.